Eu sou filha de mãe narcisista. E eu lembro que desde criança eu sabia que minha mãe era diferente. Você sente que ela é diferente, ou ele é diferente dos outros pais. Mas você não consegue verbalizar. E não tem ninguém que te valide. Porque se você falar para qualquer pessoa fora da sua família, minha mãe é meio esquisita. Eu sinto que ela fica super feliz quando eu tô mal. E ela fica super mal quando eu tô feliz. As pessoas que... Nós temos uma cultura que coloca a mãe numa posição de sagrada. E não reconhece que não é porque você tem um útero que funciona que você não tem um transtorno de personalidade. Sabe? A gente vive numa sociedade onde, quando aparecem histórias no jornal de mães e pais que fazem coisas monstruosas com seus filhos, todo mundo fala: nossa, tem gente que realmente não devia ter filho. Mas essa mesma sociedade, se você tentar pedir ajuda antes de chegar nesse momento extremo que a criança morre, ninguém te valida. Você é uma má filha. Ah, mas mãe é assim mesmo, pai é assim mesmo. Eu quero deixar claro que a gente não está falando de conflitos entre pais e filhos. Isso todo mundo tem. Inclusive, quando você estuda psicanálise, tem que existir frustração entre os pais e os filhos. Porque faz parte de um caminho natural de individuação. Eu tenho uma coisa que é natural eu sentir raiva dos meus pais e me rebelar para que eu descubra a minha personalidade. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de pessoas que têm um perfil de personalidade que, quando você interage com elas, você literalmente morre por dentro. Eu vou te dar uma ideia. Ontem à noite, um seguidor entrou em contato comigo. Ele falou: Tari, eu quero te falar um negócio. Eu fui, infelizmente, diagnosticado com um transtorno de personalidade narcisista. E foi necessário eu destruir a vida de 3 parceiras minhas para perceber. E olha que louco, as 3, sem combinarem entre si, me falaram a mesma frase. E a frase foi: ao seu lado, eu fui morrendo aos poucos. Então, é isso que acontece. Você não consegue perceber que a pessoa está fazendo você duvidar de tudo que você tem de luz através de um mecanismo de manipulação psicológica chamado gaslighting. Gaslighting é uma manipulação psicológica tão sutil que ninguém percebe o que está acontecendo. O que é gaslighting? Gaslighting é quando você fala e faz coisas sutis e indiretas o tempo todo que fazem a outra pessoa achar que ela está enlouquecendo. Ou que ela não pode confiar na própria percepção da realidade. E aí essa outra pessoa, depois de tanta repetição, você falar aquelas coisas distorcidas, tantas vezes, ela começa a levar aquilo como uma verdade pessoal. Eu vou te dar um exemplo extremo, tá? Algumas mães narcisistas, e que podem ou não ter traço antissocial ou de outros transtornos de personalidade, elas têm um vazio emocional tão grande que elas escolhem o filho para manter embaixo da saia, para que elas nunca tenham que ficar sozinhas. Elas não querem que o filho cresça e as abandone tendo uma vida normal, casando, tendo filhos. Então, desde criança, elas colocam na cabeça de um dos filhos, isso em algumas famílias, tá? Você nunca vai dar certo na vida, você é muito esquecido, você nunca vai se dar bem no mundo. E aquele filho, para agradar a mãe, começa a agir como um fracassado. Você é muito esquecido para ser um adulto. Aí ele chega na fase adulta e ele começa a agir como uma criança que não consegue dar conta. Para ser aquela criancinha quebrada, aquele adulto de 50 anos de idade que nunca teve um relacionamento, nunca teve um emprego, nunca saiu de casa, é deprimido, toma remédio pra caramba, mora com a mãe e só fica no quarto enfiado lá dentro. E aí quando você vai ver, mas será que esse cara realmente tem uma deficiência cognitiva? Será que ele tem algum tipo de problema que ele não poderia ser um ser humano autônomo na vida? Não tem nenhum problema. É simplesmente que a mãe coloca na cabeça do cara que ele nunca vai ser um ser humano normal, um ser humano normal. E aí, a gente, sem perceber, a gente muda a nossa personalidade para ser aquilo que a mãe e que o pai nos fala, sem perceber.